Aleluia. Queridos, como é bom estar em casa, como é bom estar nesse ambiente. Domingo nós não estivemos aqui, estivemos ministrando numa outra igreja e foi uma bênção, foi maravilhoso, mas como é bom estar em casa, como é bom estar nesse ambiente, como é bom estar junto com você. E a palavra que nós estivemos ministrando ali na ocasião, no domingo passado, fala sobre um lugar em que cada um de nós, como crentes em Cristo Jesus, devemos ter na sua presença. E eu quero compartilhar essa palavra nessa noite. Mas antes disso, queria aproveitar e expressar a nossa alegria, de ter o pastor Paulo aqui conosco. Eu queria que você pudesse aplaudir o Senhor pela vida desse homem. Glória a Deus. Nós lhe amamos muito, meu pastor, e aprove ao Senhor passarmos quase todo o dia juntos hoje, e realmente foi maravilhoso, E foi um dia, assim, de muita visitação do Espírito Santo, O Senhor falando constantemente, mostrando o seu cuidado, mostrando o seu amor, mostrando o quanto Ele é bom. E nós nos alegramos muito pela sua vida, meu pastor, a sua vida e toda a sua casa, viu? Mande lá um recado para a pastora e para suas filhas, que nós amamos vocês. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. A partir do verso 2, Neemias capítulo 1, a partir do verso 2, a palavra do Senhor diz assim: Anani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns dos homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. E eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e as portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Você pode dizer amém? Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós estamos diante de uma palavra que traz o relato acerca de como se encontrava Jerusalém, a cidade amada pelo Senhor, por ocasião da sua destruição. E a palavra declara que os seus muros foram fendidos, as suas portas foram queimadas a fogo. Havia ali uma realidade de completo caos. Tudo havia sido completamente destruído. E isso nada mais era do que um retrato da ausência da presença de Deus naquele lugar. E quando diz a palavra que Neemias ouviu essas palavras, ele assentou-se, ele chorou e ele lamentou por alguns dias. Esse é um fato que deve chamar a nossa atenção, porque muitos de nós também lidamos com realidades semelhantes. Talvez possa não ser uma realidade física, como aqueles homens puderam contemplar em Jerusalém, quando viram realmente as portas queimadas a fogo, os muros fendidos, tudo completamente destruído. Mas muitas vezes essa é uma realidade que ela está aqui dentro de nós. E diante de uma realidade como essa, a palavra diz que Neemias, ele
tomou uma atitude. E a palavra diz que ele chorou, havia uma dor profunda no seu coração. A palavra diz que ele lamentou, né? Mas a palavra diz que ele se colocou num lugar de jejum e oração. Você pode dizer amém? Num lugar de jejum e oração. Deixa eu dizer algo para você. Quando você é alguém que jejua e é alguém que ora, você é resposta de Deus para situações onde pessoas não sabem o que fazer. Onde pessoas não sabem o que fazer. Hoje pela tarde eu encontrei uma pessoa e eu disse assim: olha, eu preciso de um conselho, você pode me aconselhar, e eu sinto que há algo em você que você pode falar isso, que você pode trazer algo que vem iluminar a minha mente. Porque quando você está jejuando e orando, você fala não de você, mas você fala a partir de uma realidade que está em você, que é a realidade da glória de Deus, amém? Então nós precisamos trazer isso para as nossas vidas. E a palavra diz que Neemias, ele chorou. A palavra diz que Neemias, ele lamentou por alguns dias. Aquela condição trouxe uma tristeza profunda ao seu coração. Aquilo trouxe, aquela realidade trouxe dor para o seu coração. Mas perceba, mais uma vez eu digo para você, Neemias, ele não parou aqui. E é exatamente aqui onde muitos de nós paramos. Mas Neemias, ele foi além, ele foi adiante, ele jejuou e ele orou. Então as condições do muro trouxeram a tristeza profunda para o coração de Neemias, mas a sua reconstrução trouxe motivo de grande alegria para toda uma nação, amém? Então perceba, o Senhor fala ao nosso coração que diante de realidades como essa, nós temos uma escolha. Então nós podemos simplesmente chorar e lamentar ou reconstruir, e essa é uma decisão que nós devemos tomar, amém? Então a palavra diz que Neemias, ele chorou, ele lamentou, mas ele decidiu reconstruir. Você também pode tomar essa decisão na sua vida, amém? Aquela era uma situação que ela trouxe muita dor para o coração de Neemias, porque Neemias, ele amava a cidade de Jerusalém. Mas o que a palavra também nos ensina, amados irmãos, é que o caos, ele prefigura avivamento. Sabe, sempre me vem ao coração aquela palavra declarada pelo Senhor Jesus Cristo, quando ele disse assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem trevas ou forem maus, quão grandes trevas serão? Então, o que os olhos de Neemias puderam observar quando ele chega na cidade amada, na cidade de Jerusalém, era uma realidade de completa destruição, mas ele não olhou com olhos naturais. Mas ele percebeu que para além de toda aquela realidade de caos, havia uma realidade ainda maior que poderia ser contemplada, que era a realidade do avivamento do Senhor, amém? Então entenda que todo caos é a condição necessária para que a glória de Deus ela se manifeste, amém? Amados, o avivamento ele pode ser definido como um tempo extraordinário de uma visitação divina, que resulta em grande transformação em todas as áreas. E é exatamente isso que nós vamos observar aqui. E é interessante que a palavra vai dizer para nós que Neemias, ele era o copeiro do rei. Nós aprendemos com Neemias que muito mais do que a posição que nós ocupamos, é a disposição do nosso coração que nos levará a grandes realizações. Você me compreende? Porque diante de uma realidade como essa, o que era que um copeiro poderia fazer? Que transformação um copeiro poderia promover? É muito provável que existisse em Israel alguém muito mais capacitado para liderar Judá
na reconstrução dos muros, na reconstrução de uma cidade. Mas por que Neemias? Porque o Senhor encontrou em Neemias alguém que tinha um coração disposto, alguém que verdadeiramente tinha a disposição para que grandes realizações pudessem ser realizadas. Neemias, amados, ele tem um coração íntegro diante do Senhor. Neemias, ele tem um coração transparente diante do Senhor, declara a sua palavra. Como isso é importante para que grandes realizações possam acontecer em nós e através de nós. Meus amados irmãos, nós precisamos ser quem verdadeiramente somos. Sabe que você se conhece bem. E conhecendo-se bem, você precisa ser autêntico. Você precisa ser o que você precisa ser para que a glória de Deus ela se manifeste na sua vida. Então, diante de uma realidade como essa, você percebe que Neemias ele é transparente, Neemias ele não mascara. A palavra diz que quando Neemias comparece diante do rei, ele comparece em tristeza. Mas o que me chama a atenção é que a realidade de Jerusalém não era a realidade de Neemias. Então Neemias ele não se importa simplesmente consigo, mas Neemias ele tem o coração do Senhor pulsando no seu coração, porque ele poderia simplesmente ignorar, não tem nada a ver comigo. Mas o relato da destruição, do caos estabelecido, trouxe profunda tristeza ao seu coração. E quando ele aparece diante do rei, ele não consegue esconder a dor profunda do seu coração, e nem deveria. Amados irmãos, honestidade e transparência trazem resposta do céu. Muitas vezes nós não temos resposta do céu, porque nós não temos sido nem honestos e nem transparentes. E Neemias ele simplesmente deixou transparecer aquilo que verdadeiramente pesava sobre o seu coração. E então ele comparece diante do rei. E a palavra diz que Neemias ele orou. Neemias ele fez uma oração que está lá em Neemias 2:4, quando ele disse assim: olha, então eu orei ao Deus dos céus. Diante do caos estabelecido, eu orei ao Deus dos céus. Amados, esse é um lugar que eu e você precisamos nos encontrar diante da presença do Senhor. Deixa eu dizer algo para você, eu já tomei muitas decisões em minha vida sem consultar o Senhor. Muitas decisões que aos meus olhos elas pareciam boas, e o resultado foi terrível. Então nós precisamos aprender que nós devemos ter um lugar. Quando eu falo de um lugar, eu não estou falando de um lugar específico, mas e ainda que isso também contribui e seja importante, mas eu falo de um lugar na presença de Deus, num lugar de comunhão, num lugar onde nós apresentamos as nossas causas diante do Senhor e nós ouvimos a sua voz a ministrar ao nosso coração, amém? Então, diante do caos estabelecido, Neemias assume um lugar de oração. Orações como a de Neemias frequentemente tocam o céu com mais realidade. E é assim que começa o ministério piedoso e visionário de Neemias. Começa com oração. Alguém que ora é alguém que Deus usa. Alguém que ora é alguém a quem o Senhor revela ou dá do seu próprio coração.
Então, diante daquela realidade, quando alguém começou a orar, quando alguém começou a jejuar, os muros começaram a ser reparados, amém? Muralhas, meus irmãos, elas podem servir de barreiras ou de bênçãos. Muralhas servem para manter do lado de fora aquilo que precisa estar do lado de fora, mas também serve para manter do lado de dentro aquilo que precisa estar do lado de dentro. Então, Neemias, ele se empenhou na reconstrução do templo. Nós precisamos ser pessoas empenhadas. Nós precisamos ser pessoas focadas. Nós precisamos ser pessoas que se entregam como Neemias se entregou, amém? Então Neemias, ele se empenhou em reconstruir os muros. E nós precisamos, no lugar da oração, ouvir a voz do Senhor, a sua direção, e então nos empenharmos em fazer aquilo que pelo seu Espírito Ele nos tem dirigido a fazer. E qual foi a orientação dada pelo Senhor a Neemias? A reparação ou a reconstrução dos muros. Como eu disse para você, muros ou muralhas servem como um lugar de proteção. Sabe por que muitas vezes nós acabamos sucumbindo na nossa vida, em áreas da nossa vida, porque não há muralhas de proteção. E se não há muralhas de proteção, esses lugares eles se tornarão vulneráveis à ação do inimigo. E Neemias, entendendo isso, então ele começa a trabalhar na reconstrução dos muros de Jerusalém. Deixa eu dizer algo para você, a tarefa ela não era simples, porque Neemias, além de trabalhar na muralha, ele também deveria inspirar guerreiros e obreiros para trabalhar com ele. Neemias entende que isso era uma obra que ele não poderia fazer só, mas era algo que ele precisaria depender do Senhor e do seu Espírito. Amém? E aí, nós precisamos entender algo muito precioso. Entenda uma coisa, guarde isso no seu coração. Tudo, absolutamente tudo o que você faz no reino de Deus, deve partir do lugar do altar. Tudo. Até aquilo que talvez não pareça ser necessário um lugar de oração, mas tudo no reino deve deve ter o seu ponto de partida no altar do Senhor. E sabe o que é que acontece hoje? Muitas coisas querem nos tirar desse lugar. Muitas coisas querem nos tirar do altar. Muitas coisas vão querer nos tirar do lugar da oração. Irmãos, nós começamos a ser vencidos pelo inimigo de nossas almas quando nós deixamos de orar. Quando nós deixamos de orar, o inimigo de nossas almas, ele começa a passar à nossa frente. Ele começa a levar vantagem em nossas vidas. Então entenda, o lugar do altar, o lugar da presença, o lugar da comunhão, o lugar da intimidade com o Senhor, é o lugar que não pode faltar em nossas vidas, amém? Então é preciso reconhecer, se arrepender e voltar ao projeto original de Deus para a nossa vida. E qual é o projeto original de Deus para a nossa vida? Estarmos na sua presença. Estarmos diante dele. A história de Neemias, para mim, ela é muito fascinante. E diz a palavra então que ele começa a reconstruir os muros. E quando ele começa a reconstruir os muros, vieram a Neemias acusadores e escarnecedores. Deixa eu dizer algo para você, olha, nós vamos lidar com eles.
nós vamos lidar com acusadores e nós vamos lidar com escarnecedores, eles sempre virão. E aqui eles são representados por Sambalate, Tobias e Gesem. E eles vieram até Neemias com o único intuito de desencorajá-lo, de dividir aquela obra, de destruir aquela obra. O Senhor, Ele tem planos maravilhosos para a nossa vida, nós sabemos disso. A sua palavra nos declara isso. Mas o inimigo de nossas almas, ele quer nos desviar, desse projeto de Deus para a nossa vida. Agora, se verdadeiramente você quer cumprir o propósito da sua vida, se você quer viver tudo aquilo que o Senhor tem declarado na sua palavra ao seu respeito, necessariamente você vai precisar enfrentar realidades como a que Neemias enfrentou. Você vai precisar enfrentar Sambalate, Tobias e Gesem. E o modo como você lida com aqueles que buscam interromper a obra do sobrenatural na sua vida vai determinar o seu fim. Como é que você lidar quando os Sambalates se levantam? Como você lidar com eles? Como você lidar quando os Tobias se levantam, quando os Gesems se levantam? Você lidar com eles a partir do medo? Você lidar com eles a partir da ameaça, da intimidação? Porque a maneira como você reage, isso vai determinar qual o futuro do trabalho que você está desempenhando. Então, quando eles vêm até Neemias, Neemias disse assim: olha, grande e extensa é a obra, porque eu cessaria de fazê-la. Eles vieram justamente para paralisar a obra. Eles vieram justamente para destruir aquilo que Neemias estava fazendo. Mas Neemias declara: a obra é grande, a obra é extensa, por que eu cessaria de fazê-la? Porque eu desistiria de cumpri-la. Então Neemias compreendeu que havia uma urgência em reconstruir muros. Nós precisamos de muros que nos protejam. Nós precisamos criar uma muralha de proteção contra os ataques ardilosos do inimigo na nossa vida. Amém? Então Neemias está nos ensinando, amados irmãos, que dentre os muitos tempos, como diz o autor de Eclesiastes, que nós podemos viver em nossa vida, haverá um tempo que é o tempo de fazer muros. Diga comigo, tempo de fazer muros. Então, olha, todo o avivamento, e avivamento é presença de Deus na nossa vida, começa com oração. Diga comigo, oração. Então perceba, a primeira lição que nós podemos tirar para a nossa vida aqui é: Neemias assume um lugar pessoal de oração. Não responda para mim, mas para você mesmo. Você tem assumido uma responsabilidade pessoal de oração? Você é alguém que ora? Você é alguém que se entrega ao Senhor em oração? Eu não sei qual a sua resposta, mas eu tenho algo a lhe dizer. Se você não é alguém que ora, certamente você será destruído. Certamente você será paralisado. Certamente o inimigo, ele vai paralisar a obra que o Senhor colocou nas suas mãos. Por isso, Neemias, compreendendo tal verdade, ele assume um lugar pessoal de oração. Amados, é importantíssimo, sabe, que nós oremos uns pelos outros. A palavra diz isso para nós, que nós devemos orar uns pelos outros. Mas isso não deve eximir você de ter uma vida de oração. Você deve ser alguém que ora. É aqueles que oram que o Senhor revela os seus segredos. Aqueles que oram é aqueles que o Senhor os torna conhecedores da sua vontade. Então é preciso assumirmos um lugar de oração, amém? Nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade por orar.
Entenda, a oração não é uma prática cristã, mas é o próprio cristianismo. Você precisa verdadeiramente entender essa verdade. E nisso está atrelada a segunda lição dessa noite, que Neemias faz da oração o seu estilo de vida. Neemias, ele ora dia e noite. Neemias, ele tem uma vida de oração. Amados irmãos, aquele que ora, ele se torna sensível à voz de Deus. Pastor, e aquele que não ora, se torna sensível à voz do diabo. Nós temos uma decisão a tomar. Nós temos uma escolha a tomar. Orar e ser sensível à voz do Espírito, ou não orar e sermos sensíveis à voz do diabo. Quando você olha para as Escrituras, todos aqueles que foram usados pelo Senhor eram homens de oração, eram mulheres de oração, eram homens e mulheres que tocavam os céus com a sua busca pelo Senhor em oração. Então a oração deve ser um estilo de vida. Você deve orar dia e noite, noite e dia. Você pode dizer amém? Agora, com Neemias nós também aprendemos os componentes da oração. Qual é o tipo de oração que toca os céus? Porque existem orações que elas são ineficazes. Mas existe um tipo de oração que os céus se abrem quando essa pessoa ora. E nós vemos isso aqui em Neemias. Primeiro, declare comigo, diga assim: ele confessa o seu pecado. Aquele que verdadeiramente se aproxima do Senhor, aquele que assume um lugar de oração, reconhece quem é. Quando Neemias, ele vê o caos em Jerusalém, quando ele vê tudo destruído em Jerusalém, a palavra diz que a primeira coisa que Neemias compreende era que aquilo era culpa dele. Ele disse: é culpa minha, Senhor. Veja Neemias 1, 6 e 7. Neemias 1, 6, a palavra diz assim: olha, ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Ele ora noite e dia, irmãos. Ele tem uma vida de oração. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti, não temos obedecido aos teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Então, Neemias, ele confessa o seu pecado. Neemias, ele confessa o pecado da sua casa. Neemias, ele confessa o pecado da sua nação. Neemias, ele reconhece, ele está dizendo assim: Senhor, isso não tem a ver com Nabucodonosor. Nabucodonosor foi alguém que somente foi usado para trazer a justiça do Senhor. A verdadeira causa da destruição de Jerusalém sou eu. É o meu pecado. É o pecado da minha família, é o pecado da minha casa, é o pecado da minha nação. E sabe o que é que nós aprendemos, amados irmãos, com Neemias? É que confissão de pecados repara muros. Você quer ver como é que isso acontece na prática? Junta duas pessoas que elas estão intrigadas entre si. Geralmente quando isso acontece, irmãos, geralmente as duas pessoas estão errando.
Mas quando nenhum reconhece o seu pecado, não há reconstrução. Mas a palavra nos ensina que quando alguém reconhece o seu pecado, muros começam a ser reparados. Muros começam a ser reconstruídos. Então, quando Neemias se coloca nesse lugar e ele diz: Senhor, sou eu, é a minha casa, é a minha família, é a minha nação, os muros começaram a ser reparados. Por quê? Porque agora Neemias está fazendo separação do que está do lado de fora do que está do lado de dentro. Toda verdadeira oração que toca aos céus, ela começa a partir de uma realidade, onde nós reconhecemos a realidade na qual nós nos encontramos. Perceba, mais uma vez eu digo, Neemias, irmãos, ele não mascara nada. Neemias, ele foi honesto diante do Senhor e diante do seu rei. Quando eu disse para você que você conhece quem você é, para isso ficar mais claro para você. Por exemplo, eu sei quando eu estou com raiva. Você também sabe quando você está com raiva. Você sabe quando você está sentindo inveja. Sim ou não? Você sabe. Você sabe quando você queria estar no lugar do outro. Você sabe quando você está se ensoberbecendo. Quando você está se tornando orgulhoso, orgulhosa. Você sabe. E qual é o tipo de oração que toca os céus? É quando você reconhece tudo isso e você coloca diante do Senhor. E você diz: Senhor, o erro está em mim. Porque eu estou sentindo o que eu não deveria sentir. Porque eu estou fazendo o que eu não deveria fazer. Então, começa comigo, Senhor. Começa na minha casa. Começa em mim. E então, essa transparência e essa verdade, ela vai tocar os céus e muros começarão a ser reparados. Amém? A quarta verdade que nós aprendemos aqui é que Neemias, ele clama pela justiça de Deus. Neemias, ele disse assim: Senhor, lembra-te da palavra que tu ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra que o Senhor falou, lembra que o Senhor declarou. E lá, olha, a palavra de Isaías 43, 26, que nós já lemos aqui nessa noite, o Senhor dizendo assim: olha, procura lembrar-me, entra em juízo comigo, apresenta as tuas razões para que eu te possa justificar. Olha a palavra do Senhor para nós, irmãos. O Senhor está dizendo: me lembra, entra em juízo comigo. E como eu sempre digo quando vejo nesse texto, né? Será que Deus se esquece de alguma coisa, irmão? Eu me esqueço de muitas coisas. Talvez você possa jogar no meu time. Às vezes eu vou buscar uma coisa, quando eu chego lá eu esqueço que eu fui buscar. Eu pego e depois eu deixo lá e digo: rapaz, eu fui lá para isso e eu esqueci. Será que Deus esquece? Certamente que não, amém? Mas o que é que Deus está falando conosco aqui? Ele está falando que a oração, irmãos, é um diálogo onde você vai argumentar com Deus, e a argumentação ela está baseada na palavra dele. Não é isso que Neemias está fazendo? Neemias disse assim: Senhor, está tudo destruído, está tudo queimado no fogo, e isso foi porque nós pecamos, porque eu pequei contra o Senhor, mas a tua palavra diz, o Senhor disse para Moisés, que se nós nos arrependêssemos, que se nós voltássemos para o Senhor mudaria a nossa sorte. O que é que Neemias está fazendo? Lembrando Deus da palavra de Deus. Ou seja, ele está argumentando com Deus a partir da sua própria palavra. Aí o Senhor olha para Neemias e diz: é verdade. E a minha palavra não pode ser invalidada. Você está entendendo o que Neemias está fazendo? Então ele senta para dialogar com Deus naquilo que Deus
declarou, porque a palavra de Deus ela não retrocede. Quando Deus diz para nós, irmãos, por meio de Jesus, que o nosso sim deve ser sim, o nosso não deve ser não, é porque essa é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é sim, sim e não, não. Deus, Ele não se move por uma declaração emocionada ou apaixonada. É por isso, irmãos, que muitas vezes Deus fica em silêncio. É por isso que Deus muitas vezes não fala, porque se Ele falar, Ele vai ter que cumprir aquilo que Ele falou. Porque essa é a sua palavra. A palavra de Deus, ela é inviolável, amém? Inviolável. Agora a gente não. A gente só Jesus na nossa causa. A gente fala, a gente não cumpre, a gente compromete a nossa palavra. Por quê? Porque nós fazemos declarações com as nossas palavras envolvidas pelo emocionalismo, pelos sentimentos do nosso coração. Às vezes você está tão feliz, ou você está tão empolgado que você diz, não, eu vou fazer. E aí você diz, meu Deus, por que eu falei isso? Porque eu sei que eu não posso, eu sei que eu não tenho condição de fazer. Mas você falou. E agora, o que é que você tem que fazer? A palavra diz, se quebre todinho, mas cumpra a sua palavra. Porque a sua palavra, ela deve ser como a palavra de Deus. A sua palavra empenhada, ela deve se cumprir. Agora, como é que nós vamos aprender uma realidade como essa? Para falar aquilo que precisa ser falado e cumprir aquilo que tem sido falado. É quando nós entramos no lugar de oração, amém? Consciente dessa verdade, Neemias ele entra em juízo com Deus e ele diz, lembra-te, Senhor. Irmão, deixa eu dizer algo para vocês, como é gostoso você entrar em juízo com Deus baseado na sua própria palavra. Como é maravilhoso você entrar em juízo com Deus baseado na sua própria palavra. Perceba, a palavra de Deus vai dizer para nós que é Deus quem estabelece reis, que é Deus quem estabelece governos e é Ele quem remove. Então, quando Neemias chega diante do Senhor em oração para pleitear a sua causa, para colocar a sua causa diante do Senhor, mas não a partir daquilo que ele está sentindo, mas a partir da palavra revelada de Deus, o Senhor então começa a mudar realidades. Então, reis que estavam ali estabelecidos, governos que estavam ali estabelecidos e que estavam impondo o caos em Jerusalém, eles começam a ser removidos a partir do momento em que alguém entra em juízo com Deus e pleiteia a sua causa a partir da própria palavra de Deus. Então, laços de morte que estavam ali sendo estabelecidos sobre Jerusalém começaram a ser mudados e começaram a ser transformados em vida, amém? Quando Neemias assume um lugar de oração, fundações e limites começam a ser reparados. Nada acontecerá sem uma vida de oração. Nada acontecerá sem uma vida de oração. Quando você ora, como eu queria que você pudesse entender isso, quando você ora, mudanças drásticas começam a acontecer. É provável que uma batalha se estabeleça até que isso alcance o plano natural. Mas mudanças drásticas começam a acontecer. Essas fundações e limites permanecem não reparados, até que alguém ouse buscar o conforto de Deus em momentos preocupantes. Tudo começou quando Neemias decidiu jejuar e orar. Tudo começou quando Neemias resolveu orar diante do Senhor.
pergunta que eu e você precisamos responder hoje é: onde estão aqueles que, como Neemias, vão assumir o seu lugar na oração? Onde estão aqueles que, como Neemias, vão reparar os muros dessa cidade? Aquele que, como Neemias, vão reparar os muros desta nação. Neemias fez da oração o seu estilo de vida, orava dia e noite, orava noite e dia. Ele clamava ao Senhor e ele assim fez até ver as fundações e os limites da cidade de Jerusalém restaurados. Neemias foi alguém que perseverou. Neemias foi alguém que, quando Sambalate, Tobias e Gesem se levantaram, ele não retrocedeu, ele continuou a orar. Você já parou para notar que às vezes nós oramos um dia, no segundo nós não temos mais a mesma disposição? Levou-se um tempo, irmãos, até que os muros foram reparados. Às vezes nós estamos lendo e achamos que aconteceu com a gente quando vira a página do capítulo 1 para o capítulo 2. É preciso haver empenho. É preciso haver dedicação. Como foi dito aqui, é preciso haver sacrifício. É preciso haver entrega. E eu ouso declarar que essa cidade precisa de homens que, como Neemias, vão assumir esse lugar de oração e vão confessar os seus pecados. Vão confessar os pecados da sua casa, os pecados da sua cidade, os pecados da sua nação, até ver os muros começarem a ser reparados. Você pode dizer amém? Avivalistas, eles entram em juízo com Deus, clamando pelo cumprimento da sua palavra. Essa deve ser a nossa oração, para que a palavra do Senhor ela venha se cumprir em nós e através de nós. Você pode dizer amém? Então, em nome de Jesus, eu quero convidar você a se colocar de pé.